Deixa eu tirar esse negócio. Fica melhor assim, para eu ver vocês melhor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse primeiro capítulo, né, do livro Sublimação, que é um livro psicografado por Ivone do Amaral Pereira. E são dois espíritos, né, que ditam essa obra para ela, o Leon Tolstói e o Charles. Então, esse primeiro capítulo, o capítulo é denominado Obsessão, mas como ele fala de um desencarne seguido de uma obsessão, né? Então, a gente botou esse tema, né, Zé? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa história, que ela é muito interessante, né? Porque, resumindo, e depois a gente vai falar mais detalhadamente, é a história de uma moça que ela perde o noivo e esse noivo ele começa a entrar em sintonia com a noiva. E nesse pedido de socorro que ele faz, acontecem aí alguns fatos que têm consequências para a mocinha aí da história, né? Então a gente vai ver um pouquinho e vai ver como é o processo da desencarnação, como é, né? Isso muito rapidamente, né, porque cada itemzinho desse daria uma palestra, né, esse processo de desencarnação, esse processo de obsessão também, para poder a gente entender essa história e tirar o melhor, né, quem sabe, para o nosso dia a dia, para a nossa vida final. Todos nós aqui iremos desencarnar e todos nós também já tivemos alguém que já desencarnou, né? Já desencarnamos várias vezes também, e é bom a gente pelo menos ter esse conhecimento. Melhor quando a gente começar a praticar, né? Vamos lá. O texto começa falando, né, que é o Leon Tolstói, sobre uma partezinha do livro dos Espíritos, que ele fala mais ou menos do instante da morte. E diz: a observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Então, ele já começa dando uma explicação de como a alma da gente, o espírito, se desprende do corpo físico, né? Então, é um processo que ele acontece lentamente, da mesma forma que o espírito vai se ligando ao corpo quando do nascimento. Quando há o desencarne, que o desencarne é diferente de morte, né? A morte é do corpo físico e o desencarne é o desligamento do espírito do corpo físico. E esse desligamento, ele não ocorre assim, morreu, o espírito já saiu, né? Vai ocorrendo lentamente. E como ele diz, ele é gradual e é variável conforme os indivíduos. Mas, como assim? Conforme os indivíduos? Então, conforme cada um de nós. E o que é que vai determinar isso? A nossa evolução moral. Então, quanto mais evoluídos moralmente, mais rápido há esse desprendimento. E por que é mais rápido esse desprendimento? Porque a gente entende, né, e vivencia, principalmente, que esse corpo físico é só uma parte nesse processo evolutivo de várias reencarnações que a gente tem. Então, quanto menos a gente tem esse entendimento, quanto mais apegados à matéria, quanto mais apegados a esse corpo físico, mais difícil fica para o espírito se desprender do corpo. Ele fala aqui que o perispírito é um envoltório, né, que liga o corpo físico ao espírito, né? Então, e esse perispírito é o corpo, né, que a gente se apresenta no plano espiritual. É o corpo que quem tem mediunidade consegue ver. É por esse que a gente chama aqui de perispírito. Então, quanto mais apegado à matéria, mais difícil
a gente deixar essa matéria, né? E o que acontece? Muitas vezes é tão rápida a morte, por exemplo, em casos de acidente, em casos de suicídio, que o espírito nem percebe que já desencarnou. E aí ele fica ali preso ao corpo, inclusive vendo o corpo se decompor, que é mais ou menos o caso aqui da nossa história, certo? Personagens principais. Quem são as personagens dessa história, né? A Kátia Andreevna e a Glaida, porque é russo, viu, esses nomes aqui. Então, eu não sei, estou aqui falando como eu estou lendo aqui. Se está certa a pronúncia, eu não sei. A Glaida Petrovna e Teodor Teodorovitch. Então, quem é a Kátia? Kátia é a noiva do Teodor. A Glaida é uma amiga da Kátia, que ela é espírita, já tem esse... Espírita, eu posso dizer, porque aqui é no início, né, do século XIX, né, o espiritismo ainda não tinha surgido, mas ela conhece, né? E o marido dela também entende. Então, ela escreve uma carta para essa amiga, relatando o que aconteceu com ela. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho, só para explicar rapidamente, para a gente conseguir se situar, o que é a obsessão, né? Então, eu trouxe aqui uma passagem do Livro dos Médiuns que explica rapidamente o que é a obsessão. A obsessão, na visão espírita, é uma enfermidade psíquica. Caracteriza-se pela subordinação de uma mente que assimila sugestões de outra, capazes de retirar-lhes a razão e a vontade. É o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticada unicamente pelos espíritos inferiores que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. Então, o que ele explica, o Livro dos Médiuns, né? Que a obsessão é uma enfermidade em que uma mente, né, assimila sugestões de outra mente. Então, uma mente influencia outra mente. Mas, para que isso aconteça, precisa ter uma mente que quer influenciar e uma mente que permita ser influenciada. E outra coisa importante aqui que ele diz, é que ele diz que são feitas unicamente por espíritos inferiores. Ele não diz espíritos ruins, espíritos maus, mas espíritos inferiores. Porque o espírito pode até não ter o desejo de causar mal a alguém, né? Pode acontecer, eu trouxe aqui os casos de obsessão de uma pessoa que gosta muito da gente e acabar nos obsediando, ou vice-versa, né? Então, não são espíritos necessariamente ruins, mas são espíritos que ainda não têm um grau de evolução, não são espíritos bons, porque os espíritos bons, eles não vão obsediar ninguém. Então, eu posso ser obsessora de alguém, basta eu me enquadrar lá em determinadas situações que eu posso, que significa o quê? Que eu sou um espírito inferior, né? Tenho minhas partes ruins e minhas partes boas, né? A gente fica lá lutando para melhorar. Vamos lá, deixa eu... A obsessão apresenta características diversas que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então, aqui são, em linhas gerais, os tipos de obsessão. A obsessão simples, todos nós estamos sujeitos, né? São pequenas interferências, nós estamos vivendo rodeado de espíritos. Espíritos aqui encarnados e espíritos desencarnados. E estamos sujeitos a determinadas influências. A fascinação e a subjugação já são casos mais profundos de obsessão, né? E aí fica para quando vocês tiverem interesse em estudar, né? Aqui na casa a gente tem o curso
de mediunidade. Então, explica muito mais detalhadamente todas essas situações. Então, quem se sentir tocado, interessado em conhecer melhor, né, a gente tem, está aberta, Zélia, a inscrição ou não? Tá, né? Tá ali, ó. Tá aberto. Ó. Então, quem quiser já pode aproveitar e aí a gente começa a estudar melhor, né? E aí vem as classificações, né? Segundo Sueli Caldas Schubert, na obra Obsessão e Desobsessão, olha só, minha gente, quantos tipos de obsessão, né? A obsessão pode ser de encarnado para encarnado. Então, eu posso obsidiar alguém que esteja encarnado, né? Então, para isso eu tenho que me conectar e um sentimento ruim, um desejo ruim, né? Aquela história, né? Mais ou menos assim, praga, pega, nessas coisas. Pega, se a pessoa se sintonizar com o meu pensamento, eu posso acabar mandando aquela energia para ela. De desencarnado para desencarnado, então, as pessoas que estão do lado de lá também podem obsediar uma outra. A gente vê muito isso nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, de espíritos que obsediam outros espíritos, que subjugam outros espíritos. Acontece bastante. De encarnado para desencarnado, olha só que interessante. Eu encarnada obsediando um desencarnado. Como é que isso acontece, Gilmara? Muitas vezes, um dos exemplos, né, a gente perde um ente querido e a gente fica ali lamentando muito, chorando, sofrendo muito, chamando muito aquele ente querido. E não é que a gente não goste, pelo contrário, eu estou falando aqui de ente querido. Né? Mas o fato desse apego muito grande, eu posso acabar obsediando, né, aquele ente querido que partiu. Né? Então, muitos casos chegam espíritos que falam para dizer, né, em reuniões mediúnicas, que está bem, que pare de chorar, né, que esse choro não está fazendo bem para ele, acaba chamando, acaba atraindo e impede que aquele espírito siga. Né? Impede que aquele espírito siga o caminho dele, continue evoluindo, continue fazendo o que ele tem que fazer lá do outro lado, estudar, fazer alguma coisa. Então, muitas vezes acontece mesmo de encarnado para desencarnado. E de desencarnado para encarnado, né, que é o que a gente vê mais, de um espírito para um encarnado. Então, são os casos que chegam muito aqui na casa espírita. Né? A obsessão recíproca, né, que mais ou menos é essa questão mesmo quando a gente vê de um para o outro, e também a autoobsessão, né? Quando eu começo a nutrir pensamentos de tristeza, de ansiedade, né? Depressão. Então, quando esses pensamentos começam a tomar conta de mim, eu também posso vivenciar uma autoobsessão. E aí vamos para a nossa história. Né? A história ela se passa numa herdade dos arredores de Smolensk, não longe de Moscou. Creio que pelo ano de 1907, mas a carta foi escrita do quarto particular número 6 de um hospital, né, psiquiátrico de Moscou. E aí a Kátia ela começa, né, a escrever essa carta. Ela tem uma amiga, que é uma pessoa que trabalha lá, nesse hospital psiquiátrico, e essa amiga leva, sem que os diretores da casa saibam, papel e a caneta lá, a tinta, a peninha, para ela escrever. E ela começa relatando aquele local. Né? Ela começa dizendo que está ali presa em uma cela, que aquela cela é fria, né, que ela não consegue ver o dia, que ela não consegue ouvir nenhum barulho da natureza, e que aquilo está deixando ela muito triste, que se ela não chegou ali com problemas mentais, que ela iria acabar realmente criando por aquela solidão. Né? Ela diz que tremia de frio. E aí ela começa a descrever também que ela deixava de ver isso tudo que acontecia lá fora, das crianças brincando
vila para ver as pessoas que sofriam ali naquele local, que foram colocadas ali por seus parentes, e ela fala muito isso, né, que muitas das pessoas que estavam ali, elas estavam com problemas que os médicos daquela época não conseguiam resolver. E se eles não conseguiam resolver, por que elas estavam ali enclausuradas? Né? O que acontecia? Que elas sabiam que não tinha solução, que eles não conseguiam dar solução para aqueles problemas, e por que estavam ali? E aí ela reclamava que toda aquela terapia que era utilizada, a terapia medicamentosa, os choques, iam acabar realmente fazendo com que ela perdesse a razão. Né? E aí ela diz também, num trechozinho, que ela começa a ver individualidades aladas. Olha aqui o que ela diz, né? Às vezes, minha querida Aglaida Petrovna, ponho-me a indagar de mim mesma durante as singulares conversações que ultimamente venho mantendo com individualidades aladas, desconhecidas que me visitam, infundindo-me coragem e esperanças em dias melhores. E aí ela diz, não sou louca, estou bem certa disso. E aí, quem são essas individualidades aladas? Né? São os espíritos benfeitores que acabam visitando ela. Então, por aí, quando ela fala isso, já dá para a gente entender que ela tem o quê? Mediunidade. Né? Que ela começa a ver esses espíritos. E outra coisa interessante que ela diz lá no texto é que ela deixou de percorrer os corredores de lá do hospital, porque ela via espíritos, eu vou aqui falar espíritos, mas ela não fala com esse nome, e de espíritos desencarnados que conviviam ali, que tinham vivenciado aquelas situações. E ela conta que eles gritavam, que eles assustavam, e ela parou de andar para não ter que ver. Né? Então, ela ficava no quarto dela, mas ela recebia a visita desses benfeitores. E ela continua. Em mim, o que se processa, segundo afirma o que ela diz, né? O que se processa, o que acontece com ela, segundo afirmam as individualidades aladas que ultimamente, bondosamente me visitam, é um acontecimento estranho e belo, apesar de também dramático, o qual julgo desconhecido da maioria dos homens, pois jamais ouvi falar dele antes. Vejo aqueles que já morreram. Aglaida Petrovna, minha amiga, sim, vejo-os, falo-lhes, rio-me com alguns, convivo com muitos. Nessa conversação é normal, embora não agradável, conforme o caráter do interlocutor. Mas ninguém acredita que eu possa realmente fazer e declaram-me louca. Internaram-me nesta cela justamente por esse motivo, não obstante eu saber que não sou absolutamente louca como me supõe, mas prevejo que enlouquecerei de indignação, de desconforto e assombramento, se aqui me retiverem sem providenciarem meios legítimos para a minha cura. Então, ela diz, né, que ela recebe essas visitas e que algumas conversas são agradáveis, outras nem tanto, a depender daquele espírito que vai lá falar com ela. E ela diz que foi por esse motivo, por ver os seres que já partiram daqui, que ela está nesse local. E que muitos que ali estão também portam essa condição. E é por isso que os médicos não conseguem diagnosticar, né? Porque a causa não está em si ou só no corpo físico. Há essa causa espiritual também. Abalada pelo fato de sua inesperada suposta morte, aí aqui ela já começa a falar por que foi que ela foi parar nesse hospital psiquiátrico. Né? Ela começa a dizer que foi para lá depois que o noivo dela morre. E aí ela começa a narrar
como foi que ele morreu. Então, abalada pelo fato de sua inesperada suposta morte, durante uma caçada ao urso, como sabes, quando fora ferido no peito por um tiro de carabina, passei aqueles primeiros dias em crises de desespero que me desorganizaram completamente. O sistema de vibrações nervosas, como dizem os médicos daqui. Não dormia, não comia e esquecia as orações a Deus para as tentativas da conformidade com a situação. No fim de 30 dias, mais ou menos, já exausta de sofrer, consegui adormecer pela noite adentro. Mas, passado algum tempo, talvez meia hora, talvez uma, não sei bem, despertei em sobressalto, ouvindo os gritos de Teodor Teodorovitch chamando-me. Então, olha o que ela diz. O noivo morre, e aí, quando o noivo morre, ela fica abalada, né? Psicologicamente, ela entra em uma crise nervosa. O que era que acontecia? Ela não dormia, ela não comia, e uma coisa interessante que ela fala, né? Que ela esquecia de fazer o quê? As orações. Então, ela, como médium, o que foi que aconteceu? Ela abriu brechas para que o noivo conseguisse acessá-la. Porque os processos obsessivos, eles só se instalam quando a gente permite que eles se instalem. E, muitas vezes, essa permissão se dá por algum desequilíbrio. E, no caso dela, a morte dele desequilibrou ela. Né? Então, quando ela se desequilibra, quando ela esquece as orações, o corpo físico dela ficou mais fragilizado, ela começa a perceber a presença do noivo, que o noivo, em pensamento, também está chamando por ela. Ela iria perceber ele, poderia perceber ele de qualquer jeito. Mas, se ela tivesse equilibrada, esse chamamento dele para com ela poderia não ter esse efeito que teve e que a gente vai ver. Por quê? 30 dias, ela fala aqui, depois da morte dele, ela começa a escutar ele chamando. E ele chama dizendo o quê? Que ele está vivo, que ele não morreu e que enterraram ele vivo e que ela fosse lá desenterrar ele. Então, assim, se a gente age pensando com a lógica, ora, mesmo que uma pessoa que tivesse sido enterrada viva, não ia estar, depois de 30 dias, viva. Né? Mas ela não pensou nisso. Né? Ela já estava fora de si. E aí começou esse processo obsessivo. E aí ela sai, né? Ela escuta a voz dele, ela acorda, e ela quer vestir a roupa para ir, e começa a gritar, chama a mãe, chama o pai, acorda a casa toda, e quando ela acorda a casa toda, eles percebem, né, que ela não está bem, a família percebe que não está bem, aí segura ela, prende ela, e não deixa ela sair. Só que aí a mãe começa a rezar, faz promessa para os santos, dizendo que vai acender vela, se eles ajudarem, que ela está fora de si e que ela precisa de ajuda. O pai sai gritando na rua, chamando o médico. E, nisso, eles conseguem prender ela em casa. Mas, no outro dia, ela foge à vigilância da família e vai. E aí ela pega um cavalo, nunca tinha guiado um cavalo, mas pega esse cavalo, pega uma picareta, a pá e a enxada e corre para o cemitério para desenterrar o noivo. E, ao chegar ao cemitério, ela diz, né, fui correndo à cova ainda fresca de Teodor, cansada do trajeto e tremendo de aflição. Aí ela diz, lá estava ele, saindo a meio corpo da sua cova, sem se poder erguer e livrar-se do montão de terra e pedras que o oprimia. Seus olhos estavam desvairados, abatidos, sua boca aberta, como esforçando-se por aspirar o ar. Sem consegui-lo, suas mãos contraíam-se, agarrando-se às bordas da cova, e as faces eram tão brancas e pálidas que antes pareciam as faces de um fantasma. Então, olha como ela vê ele, né? Ela vê o quê? O espírito dele.
né? Ela vê aquele espírito ali como se tivesse realmente sido enterrado vivo, né? Querendo sair, todo pálido. E ela não consegue perceber para ver como é a mediunidade, quando a pessoa tem, né, a vidência, ela vê o espírito como vê um encarnado. Né? Divaldo ele via, é tanto que ele pedia, como ele trabalhava numa repartição, para avisarem se era um encarnado ou se era um desencarnado, porque ele não sabia distinguir. Né? E ela também, então ela vê esse sofrimento dele e não percebe que ali é um espírito. Ela acha, ela acredita realmente que ele está ali sofrendo. E ela diz, não se preocupe não, que eu vou tirar você daí. E começa a cavar, e começa a remexer a terra. E nisso chega a família dela. Né? Então, chega a família e leva ela de volta novamente para casa. Todos muito preocupados com ela, porque imagine, a pessoa, depois de um mês, de 40 dias, vai ao cemitério para desenterrar o noivo, dizendo que ele está vivo. Isso, né, no início do século XX, lá 1907. Então, quem visse, né, não entendia nada. E achar realmente que ela perdeu a razão. Né? E aí, continuando, né? Há dias, não sei quantos dias, às vezes sinto-me um tanto esquecida das coisas. Olha só que ela ainda continua, né, meio atordoada com tudo isso. Vendo a angústia e a aflição que me torturam, mas há dias, como vês, cessou a neve e eu percebi... Mas cessou a neve e eu percebi que ela cessara. A primavera chegara finalmente. A voz do meu amado continuava chamando-me aflita, desesperada. Havia muitas noites que eu não dormia e me sentia consumida. Mas, mesmo assim, sem dormir, parecia que eu sonhava. E então ia à beira da sepultura de Teodoro visitá-lo. Via-o desesperado e ouvia que me dizia... desfeito em pranto. Então, ela continuava ouvindo. Levaram ela para casa e ele continuava chamando ela. Imagine a tortura para ela. Né? Ela não dormia, não comia direito. E, quando conseguia cochilar, ela sonhava com o noivo chamando ela. Então, a vida dela, né, ficou completamente desorganizada. E aí, ela, o que foi que fez? Ela ouvia... E o que foi que ele dizia para ela? Né? Estou vivo e estou morto ao mesmo tempo. Olha o que ele dizia. Então, ele desencarnou, né, através de um acidente. Foi uma morte acidental. Ele estava caçando um urso e levou um tiro de carabina. Né? Ele, uma pessoa materialista, acaba perdendo a vida dessa forma. E, na cabeça dele... ele estava vivo, ele como espírito. Ele vivo, né, vê o corpo dele lá enterrado e acha que ele foi enterrado vivo. Nesse processo, quem é que ele lembra? Da noiva. Então, ele vai atrás da noiva e a noiva, por ter mediunidade, consegue entender ele, consegue enxergar ele e vai lá socorrer. Né? Só que aí, com o passar dos dias, ele começa a perceber, né? Estou vivo e estou morto ao mesmo tempo. Sossobrei num pesadelo que me agarra como os tentáculos de um povo a um ser humano, impedindo-me de raciocinar. Vejo-me dividido em dois, um sob a terra, o outro tanto sob como acima da terra. Um está vivo e o outro está morto. Nada, não compreendo nada. Algum inimigo desalmado andou praticando bruxarias contra mim. Sim, enlouqueci de desespero, sem nada entender do que me aconteceu. Estou absorvido por uma demência que nem no inferno existe. Imagine, né? Então, ele vê o corpo dele e ele diz, eu estou morto e eu estou vivo. Eu estou embaixo da terra e eu estou sobre a terra. E aí, que bruxaria foi essa que fizeram comigo?
E nisso ele vai para ela. Ela também não entendia. Ela não sabia o que era mediunidade. E aí continua. Ela vai novamente lá para o cemitério. Ela consegue fugir novamente de casa. Vai lá no cemitério. Quando ela chega no cemitério, ela vê ele sentado sobre um montão de terra e pedras na própria cova, com as mãos tapando o rosto, como um pobrezinho sem pão nem família, já sem forças para gritar e falar, queixando-se de sono e fadiga. Então, ele também estava cansado. Não me posso desgarrar daqui. Estou atado ao outro eu mesmo, que aqui está, sufocado e miserável, e não me desapego dele. E ela começa a cavar novamente, ela vai cavando, cavando, e pede para ele sair com ela. E ele diz, não, eu não consigo sair daqui. Eu estou agarrado a esse outro aqui. E ele não entende, né? Ele não consegue sair daquele local. Ele está o quê? Agarrado ao corpo físico. Ele não entende que ele agora tem um corpo espiritual que é diferente daquele corpo que pereceu. E ele não consegue sair dali. E ela também não consegue tirar ele, ajudar. E nesse processo todo, o que acontece? Chega o coveiro. Chega o coveiro e vê ela lá cavando, né? E diz assim, mas, Kátia, o que você está fazendo aqui? Né? Porque você está cavando, o seu noivo está morto. Ele morreu. Agora ele precisa de oração. Né? E ele precisa de oração para ele conseguir entender e repensar os erros que ele cometeu aqui nessa vida. Né? Aí ela diz, não, ele está vivo. E ela fica com a raiva, joga a pedra no coveiro, e, no final das contas, o coveiro continua falando, tentando convencer para ela parar de cavar, e ela pega a pá e bate várias vezes na cabeça do coveiro. O coveiro cai, ensanguentado. Nesse processo, a família dela chega com vizinho, com polícia, e acaba o quê? Prendendo ela e levando ela para o hospital psiquiátrico, onde ela estava internada e de onde ela estava escrevendo essa carta para a Aglaida, né, para a amiga dela. Então, é assim que ela acaba chegando no hospital. Né? Então, foi por causa... E ela fica sem entender e pede socorro à amiga e diz, amiga, você que entende essas questões, me ajude, né? Ajude ao meu Teodoro, porque ele está lá. Vá lá no cemitério, leve a pá, leve a enxada, né? Leve tudo, vá lá, socorra ele, tire ele de lá. Então, ela não entende. Né? E aí, ela manda essa carta. E aí a Aglaida, ela responde a carta, a mesma funcionária que levou a carta traz a resposta. Né? E nessa resposta, essa resposta é muito esclarecedora, e ela diz, né? A alma humana é imortal. Olha como a Aglaida ela já vai explicando o que é que está acontecendo ali, né? Como ela vai esclarecendo e acalmando a Kátia. Então, ela diz, a alma humana é imortal, minha amiga, e por isso o seu Teodoro continuará a viver a vida sublime do espírito, sem jamais se aniquilar na absorção do nada. Seu corpo de argila, cálcio, ferro, hidrogênio, etc., esse sim retornou ao seio da terra, de onde se derivou. O que se passa, Katienka, minha amiga, e que tanto te confunde e desorienta, é que nem sempre a alma das criaturas está preparada para a chocante renovação que a morte do corpo de argila a ela impõe. E por isso se detém na perplexidade em que o santo esposo que Deus te queria dar se deteve. Então, o que é que ela diz? Né? Que quando a gente é muito apegado à matéria, a gente não está, nem precisa ser tão apegado. Né? Quem perguntar aqui, se eu perguntar aqui, não precisam responder, mas aqui, quem está preparado para morrer? Né? A gente se prepara para tudo, menos para morrer.
E aquele que não acredita em nada, né, aquele que é muito ligado à matéria, é muito mais difícil. Uma coisa interessante que dá para a gente perceber mais ou menos, né? Eu digo mais ou menos porque não é tão fácil perceber, mas os sonhos. Né? Quando a gente é muito apegado à matéria, porque quando a gente dorme, é um treinozinho para a morte. O nosso espírito se desprende do nosso corpo físico e fica, por alguns instantes, no plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Né? Tem espíritos que estão aqui encarnados, que são tão apegados à matéria, que até quando há o desdobramento pelo sono, eles não saem ali de pertinho do corpo. Né? Outros vão fazer aquilo que se afinizam, né? O que tem mais afinidade. Então, muitas vezes, aqueles que gostam de noitadas, que gostam da farra, pode até ser que na vida aqui, como encarnado, não diga que não gosta de nada disso, mas se gosta, realmente vai para esses locais. Né? E vai e passa a noite inteira lá. Então, se a gente também gosta de estudar, gosta de querer aprender mais, quando a gente dorme, também temos essa oportunidade. Os livros de André Luiz falam dessas situações, os livros de Manuel Filomeno de Miranda também falam sobre isso. Então, assim, o que vai acontecer com a gente depois da morte tem muito a ver com a vida que a gente leva aqui. Então, se a gente tem uma vida mais voltada para a nossa evolução moral, a gente vai conseguir entender e passar melhor por esse processo da morte do que aquele que é mais apegado à matéria. Né? E quando a morte é por um acidente, por alguma coisa que é muito rápida, que o espírito não tem esse processo de ir assim, se preparando, né? Porque quando a pessoa já está doente, o corpo físico vai enfraquecendo, durante aquele período que às vezes a pessoa está internada, ela já começa a receber visitas, ou até mesmo quando é pela idade, né? Começa a ver parentes que vêm, começa a sonhar. Então já vai o espírito meio que se adaptando a essa nova fase. Mas quando morre um jovem de um acidente, né? Muitas vezes o espírito está ali no vigor, né? A força vital está ali em todo o seu vigor e fica mais difícil essa separação. Então, é o que ocorre aqui com o Theodor. Mas aí a Glaida começa a explicar isso. Né? E aí o que ela diz, né? Ele era um homem do mundo, rude, capitão da cavalaria cossaca, materialista, esquecido das coisas de Deus, sem aspirações divinas, sem fé nem caridade, e morreu violentamente, fatos que perturbam profundamente uma alma após o seu escapamento do corpo de argila, tornando-a atordoada, sem reconhecer onde e como se encontra. Mas isso é uma crise passageira na história de uma alma que regressa à imortalidade. Minha amiga, crise que a sucessão dos dias conseguirá e que a própria realidade do fato explicará ao recém-falecido. Então, ela diz, o que aconteceu com ele é normal, por tudo isso que a gente já falou aqui. E que isso vai passar. Então, olha que ela traz um conforto. Independente de qualquer situação, passa. Né? Isso vai passar. E o que vai importar para passar? Né? Então, a gente muitas vezes lembra do iniciozinho aqui da leitura, prece pelos mortos. Como é que a gente pode ajudar? Né? A gente pode fazer preces por aqueles que já partiram. E essas preces realmente chegam e ajudam bastante. Ajudam demais. Então, qualquer prece que a gente faça, né, pelos esquecidos, tem no livro Nosso Lar, tem o próprio André Luiz, né, tem uma parte lá no livro que eles estão vendo as orações que eles recebem das famílias, tal, e André Luiz acaba perguntando a dele,
né? Que se ele já tinha, como ele já tinha falecido, quem é que fazia oração por ele? E aí chega e dizem que era uma senhorinha que ele atendia o marido dela caridosamente, né? Ele era médico, então ele atendia o marido dela sem cobrar. E ele encontra com ela lá no nosso lar e ele não dá nem muita atenção para ela, né? Ele passa, ela vem, oi, doutor André, tal, e ele só faz assim e nem cumprimenta. Depois ele fica sabendo, né, que ela fazia orações por ele. Então toda oração ela é bem-vinda, né? Até mesmo aquela oração que a gente faz muitas vezes para alguém que a gente acredita que tem condições de nos auxiliar e que muitas vezes não tem, mas se a oração ela é sincera, ela acaba atingindo o seu objetivo. Tem um caso desse lá no livro Entre a Terra e o Céu, em que a filha, a mãe dela já tinha falecido, e a mãe dela era um espírito que não estava em condições de ajudar. Era um espírito que estava em estado de perturbação. E ela pede para a mãe ajudar a uma situação que ela estava vivenciando em casa, que era justamente com o pai, o irmão que tinha falecido e a madrasta. E a mãe dela era uma das obsessoras da madrasta, mas ela pede na oração para a mãe ajudar. Mas a oração dela foi tão forte que, embora a mãe não tivesse condições de ajudar naquele momento, a oração é ouvida e vem uma equipe para ajudar. Então, quando a gente faz oração, essa oração ajuda e muito, né? Tanto encarnado como desencarnados. Então, é muito importante, né, que a gente lembre, e ela dá essa saída aqui, né, que é uma crise passageira e que muitos de nós podemos passar, mesmo até quem já tem conhecimento da doutrina. Não garante que a gente não vá passar por uma crise dessa, né? Porque a gente tem conhecimento, mas o nosso espírito será que vivencia, né, tudo que a gente sabe? E aí, quando chega do outro lado, é que a gente vai ver realmente essa realidade. E aí, continuando, né? Possuo, com efeito, aquele dom espiritual de falar com a alma dos que já morreram e me entender amistosamente com eles. Então, a Gleide ela diz que também, né, tem mediunidade, dom do qual os Atos dos Apóstolos dão notícia. Né? Lá, o Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos, né, passam a falar em línguas, aquela passagem do que tem no Evangelho, e quando eles ganham, né, podemos dizer assim, quando eles passam a atuar realmente através da mediunidade. E conseguir falar muito serenamente com a alma do seu Teodorovitch. Então, ela vai e fala com ele. Né? Então, ao receber a carta, visitei o seu próprio túmulo, conforme sugeriste. No livro, tem uma notinha de rodapé que diz que ela não precisava ir pessoalmente lá no túmulo, pelo pensamento, né? Porque o espírito ele se comunica pelo pensamento. Não precisa ir lá. Mas ela foi lá no túmulo para ajudar o Teodoro. Mas, em vez de usar uma enxada e uma picareta a fim de socorrê-lo, libertei-o da incompreensão em que se asfixiava. Olha com que ela libertou. Com orações a Deus em sua intenção. Né? Então, ela libertou ele daquele local com oração, falando-lhe outrosim, de coração franco e amoroso, sobre o que se passava em torno dele. Então, ela começa a explicar para ele o que era que se passava, e ela reza por ele. Disse-lhe que, sim, morrera o seu corpo de barro e limo, mas a alma não morrera, porque é imortal. E apenas se sentia mental e sugestivamente presa a esse corpo a que se habituara durante a existência, mantendo-se confusa num período de transição, fato natural no decurso do importante acontecimento. Então, ela diz, olha, Teodoro, o que foi que aconteceu? Você morreu. O seu corpo físico está aqui, mas você está vivo, porque sua alma é imortal. E, nesse processo de perturbação,
foi o que lhe prendeu aqui a esse corpo físico. E continuando, né, que é o contrário do que ele supunha, em vez de ligado ao odor de uma sepultura, ele poderia agora evoluir em aquisições superiores, navegar os espaços e percorrer o infinito, porque já liberto das cadeias de um aprisionamento carnal, bastando para tanto renovações mentais em si próprio e também reeducação do sentimento, afinando antes com o diapasão do respeito a Deus e não continuando submerso na treva de preconceitos prejudiciais. E aí o que ela diz? Que ele precisava se renovar o quê? Mentalmente. Né? Que ele não precisava mais ficar preso ali. Né? Que ele precisava voltar o pensamento dele a Deus, né? Rever, né, o que ele precisava melhorar para seguir. Né, para seguir aquela vida espiritual. Então, eles deixe tudo aí e siga, e vá, e reviva, e se ligue aos espíritos superiores, porque sempre temos quem quer nos ajudar, né, quem está ali perto da gente. Agora, o que acontece é que, muitas vezes, a gente não enxerga que tem espíritos bondosos que sempre estão dispostos a nos ajudar. E quando a gente começa a perceber a existência deles, a gente começa a se abrir, né, para essa ajuda. E aí a gente começa a andar, a evoluir. Ou, ao contrário, a gente também pode se ligar àqueles espíritos que têm a mesma afinidade que a gente, né, que pensam da mesma forma que a gente. Então, tem muitos espíritos que criam-se, né, comunidades em que eles pensam sobre a mesma coisa. Né? Tem nos livros também de Manuel Filomeno de Miranda, que fala muito sobre sexo e obsessão, que tem aquelas comunidades onde se praticam, né, várias orgias, e aqueles espíritos ficam ali e se unem, e até encarnados que também vão para lá durante o sono. Então, do mesmo jeito que tem essas comunidades que são voltadas para o mal, né, digamos assim, por esses sentimentos menos nobres, também há comunidades para o bem. Né? Há espíritos que saem daqui durante o sono e vão para cidades espirituais estudar. Então, o que vai dizer isso é o nosso pensamento. Theodore, e aí, olha o que é engraçado, né? Ele refletiu sobre as explicações dela, compreendeu os fatos que antes lhe sabiam a bruxaria. Ele disse, que espécie de bruxaria é essa que fizeram, né? Lembra quando ele falou, que bruxaria é essa? Então, ele entendeu que ele tinha, o corpo físico dele tinha morrido, mas que ele continuava vivo e que não tinha bruxaria nenhuma. Despertou do pesadelo da mente desorientada pelo trauma da morte violenta, libertou-se da perplexidade, aceitou o acontecimento da sua morte corporal inesperada, resignando-se ao inevitável, aceitou, outrossim, o ingresso no mundo dos espíritos, nossa verdadeira pátria, riu-se da própria ignorância e acabou por se confessar encantado com a certeza que agora tem de que possui individualidade imortal como o próprio Espírito Divino. Olha só, né, que interessante. Ele conseguiu entender, né, que ele era um espírito. E ele diz, poxa, né, como eu fui bobo. Né, eu achando que tinha sido bruxaria que estava... E ele ficou tanto tempo ali, vendo ele morto e vendo ele vivo, e sem conseguir sair dali de perto do corpo físico. E quando ele entendeu que ele era um espírito livre, que ele podia sair, né, ele entendeu aquele processo da morte, ele riu dele mesmo e foi seguir. Né? Quanto a tia, ela começa agora a falar de Kátia. Então, ela conseguiu, através das orações, através da explicação, olha só, né, o dom da mediunidade, né, como a mediunidade acaba ajudando. Então, ela conseguiu ajudar e ele seguiu. Né? E aí, o que vai acontecer com Kátia? E ela diz, olha que interessante também. Kátia, minha amiga, será bom que saibas que também possuis o dom espiritual de ver os mortos. Então, ela diz, você também é médium. E com eles falar, embora o ignorasse até agora. Então, aconteceu isso e esse fenômeno eclodiu. Né? Quantas pessoas chegam aqui na casa espírita, né,
tem um acontecimento na vida e começam a acontecer fatos, as pessoas começam a ver, começam a falar e muitas vezes se assustam e acabam chegando aqui na casa espírita para entender todo esse processo que muitas vezes acaba, de uma certa forma, perturbando, né, a vida, tirando a nossa vida do cotidiano, a mediunidade chamando, né, para que a gente sai um pouco do equilíbrio, e aí a gente quer entender para poder se reequilibrar. Então, ela disse, né, que ignorava até agora, dom que não se encontrando ainda devidamente estudado, olha só, e cultivado na tua personalidade, desvia-se para certas anomalias incomodativas. Olha, quando a gente estuda, o que é que ela diz? A gente se equilibra. Quando a gente não entende, há uma tendência de acontecer, como ela diz, certas anomalias incomodativas. Então, acontecem coisas que acabam incomodando a gente, chocando-te nas presentes condições ao explodir das capacidades da tua natureza psíquica sob o imperativo de uma impressão forte. Mas também essa crise é passageira e depressa te reerguerá da anormalidade que sofres no momento, pois Teodor, encaminhado para a situação normal da existência espiritual, não mais te perturbará com os teus clamores e, futuramente, até poderá auxiliar-te a ser feliz no decurso da vida. Olha que interessante. A causa, né, que levou ela para aquele local era o noivo. O noivo seguiu. Então, ela não vai ter mais um noivo para incomodar. Então, realmente, ela estava com um desequilíbrio orgânico, ela precisava do tratamento, como ela vai dizer aqui, mas a causa, a obsessão, cessou. O noivo entendeu e seguiu. E, futuramente, quando ele se reequilibrar mais, ele vai poder, inclusive, voltar para ajudar ela. Olha que interessante. Procura, porém, repousar para te acalmares, ser passiva ao tratamento médico, pois teu sistema de vibrações nervosas foi abalado e necessita desse tratamento. E, acima de tudo, volta-te para Deus através da oração humilde e confiante, recomendando-lhe a alma do teu noivo que, como muito bem lembrou o coveiro a quem agrediste, necessita de votos compassivos e bênçãos de amor para se desvencilhar das lembranças dos maus hábitos adquiridos no estado humano e pode elevar-se na conquista da vida eterna. Olha outra coisa interessante que a Aglaida também diz, né, que ela não deixe a terapia médica. Então, quem tem um problema, primeiro a gente vê se esse problema não é realmente físico, né? E aí a gente vai tratar, porque muitas vezes está acontecendo alguma coisa e a gente já culpa logo os espíritos, que é mediunidade, que é isso, que é aquilo. Muitas vezes é um problema físico. E muitas vezes são as duas coisas. Mas a gente não pode, em primeiro lugar, buscar o tratamento médico. Em segundo lugar, se não for físico, for espiritual, vem e busca. Mas pode ser os dois. E aí não se pode abandonar o tratamento médico. Faz o tratamento médico e estuda para a gente se reorganizar. E aí ela diz que vai passar e que ela precisa daquele tratamento. Então, ela fique ali, naquela casa, no hospital, ela vai receber o tratamento médico e vai sair dali. Quando ela sair dali, ela pode até desenvolver a mediunidade e, como ela diz, até com a possível ajuda do noivo. Olha só que interessante. Então, para terminar, resigna-te ao imperativo da lei da criação, pois não és a única pessoa neste mundo a ver morrer um ser amado. Certa, porém, de que a morte realmente não existe, em parte alguma, que tudo se transforme e evolui na ressurreição eterna, marchando sempre para a glória dos milênios. E dia virá em que reencontrarás o teu Teodor,
e envolver-te-ás no seu amor, se não na presente vida, ao menos em outras que o Eterno vos concederá. E ambos por acréscimo da misericórdia, pois o ser humano deve ser digno e heróico diante dos fatos amargos da existência, porquanto a revolta é atributo dos fracos e desequilibrados de raciocínio e de caráter. Ao deixares esse hospital, porque hás de deixá-lo, bendito refúgio onde te refaze dos abalos nervosos, derivado das infiltrações nocivas da mente perturbada, de Teodor sobre a tua mente passiva, procura amar novamente a um outro noivo que Deus te há de dar. Porque, minha querida Katienga Andreevna, o coração humano, criado para evoluir até integrar-se no coração divino, foi destinado a desdobrar-se infinitamente nas funções sublimes do amor, e por isso jamais poderá renunciar à glória suprema de amar e ser amado. Então, concluindo, o que é que ela diz? Você vai sair daí e você vai viver a sua vida. Não fique presa a um passado, a um sofrimento, porque você não é a única que perdeu um ente querido. Você não é a única que sofre, né? Siga sua vida. Vá viver. Outras pessoas aparecerão, né? Saia daí desse hospital e viva. E aproveite tudo aquilo que você tem. E é com isso, com essa mensagem, né, que, independente do problema, da dificuldade, a gente tem caminhos. Né? Aqui ela diz a oração, a resignação, que a gente, né, tenha e se entenda que não somos os únicos a sofrer e que sempre teremos ajuda. Né? E que sempre, olha que ela encontrou essa amiga, e essa amiga conseguiu ajudar. Né? Deus utiliza nós mesmos para que ajudemos uns aos outros. Né? Então, que a gente, nessa lição, né, a gente não tenha medo da mediunidade, né, que a gente saiba que a mediunidade ela pode e contribui muito para auxiliar. Olha que a gente viu um caso de desequilíbrio, mas a gente viu também como a mediunidade auxiliou a duas pessoas. Né? E a mediunidade é isso, ela é um instrumento, né, para ajudar que a gente aqui, encarnado, evolua. E traz as lições de quem está de lá do outro lado. O médium ele é uma ponte, né, entre o mundo invisível e o mundo visível. E o mundo invisível traz todas as histórias e o caminho que a gente deve seguir. Né? Dá o exemplo, a gente passa a saber, a entender o que acontece lá do outro lado. Então, a gente viu numa morte, né, trágica, né, como o espírito pode acontecer. E essa é só uma das situações. São infinitas situações. Mas a gente entenda que para tudo tem uma solução. Porque, como ela diz aqui no final, né, a gente foi criado para evoluir até integrar-se no coração divino. Então, nós estamos destinados a sermos espíritos perfeitos. Né? E esse é o caminho. Então, são com essas lições, né, que eu concluo esse texto lindo, maravilhoso, né, muito bom, um livro muito bom. E tem outras histórias que próxima semana serão contadas. E agora eu passo a palavra para a Sandra. Uma boa noite de paz, uma semana abençoada para todos.